sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai ter uma conversa sobre os grandes irmãos Boff. Eu sou Pedro Luiz. Ai, meu Deus do céu. Desculpa, audiência. Eu sou Alexandre Ferreira. Lembra dos grandes irmãos Benção, Alexandre? Você me pegou no contrapé agora. Olha, se você nunca ouviu falar da referência, que é de velho, procura aí na internet os sobrinhos do Ataíde, os grandes irmãos Benção, que eram irmãos especializados em fazer efeitos especiais visuais, só que para o rádio. Algo impossível. Maravilhoso. Maravilhoso. Mas a gente vai falar aqui, prestar uma homenagem, não é? Sim. A dois grandes teólogos da Igreja Católica, Leonardo Boff e Clodovis Boff, que em algum momento trilharam caminhos diferentes. Existem algumas tretas teológicas, ou será que não existem? Aliás, né, Alexandre, treta teológica é o que não falta na igreja, né? E também há de se dizer que a família Boff é aí, né, pródiga em teólogos. Tem também irmãs Boff aí também, que pensam a pastoral, que pensam a teologia, e é isso. Como toda boa e grande família, a família Boff, como a igreja, tem suas tretinhas. Há milênios. Há milênios. Olha, eu não sei se eu... Bom, você quiser, pessoal, como a gente sempre recomenda, volte um programa atrás. Lá você vai ouvir o começo de conversa e talvez você vai conseguir entender o contexto de todas essas tretas aqui, ou um pouco daquilo que a gente vai conversar nesse programa. Lá você vai ouvir um trecho de um texto do Clodovis Boff, publicado na Revista Eclesiástica Brasileira, e uma resposta do José Comblan. José Comblan. José, eu gostei. João Zé, do Padre Comblan. E aí, então, você consegue ter um pouco de noção do burburinho que foi em 2007 e depois, por causa desse texto do Clodovis Boff. Mas acho que a gente poderia começar falando da vida de ambos, não, Alexandre? O Clodovis Boff, ele é um Ordem dos Servos de Maria, não é isso? É isso mesmo, né? Dos Servitas. E a gente conheceu os Servitas, né, Alexandre? Frei Alessio, lembra do Frei Alessio? Opa, gente boníssima, né? Gente boníssima. Gente ali boníssima. Pela região do Ipiranga, paróquia Nossa Senhora das Dores. Exatamente. Frei Alessio, muito boa gente. Também tem lá outros freis, viu, muito legais, o Dilermando, que é doutor em Mariologia, tem o Frei Fábio, que acho que doutor em Sistemática. Eles têm, assim, um olhar bem acurado para aquilo que é a formação intelectual dos seus padres, dos seus frades, né? Lembrando que os Servitas é uma ordem clássica da Igreja Católica, né, Alexandre? Já, com bastante tempo, mas o que é clássico na Igreja Católica, né? Se não tem, o que não, né? Se não tiver aí pelo menos uns 300 anos, você vai chamar de moderna, pelo menos, né? Mas tem coisa que não é tão clássica assim e tá querendo ganhar terreno ultimamente, né? Não, olha, se tem aí 50 anos, pode não querer ser, mas é contemporâneo, pra não dizer o mínimo, né? Exato. Talvez seja extemporâneo. Pois é, a Ordem dos Servitas, a Ordem dos Servos de Maria, foi uma ordem fundada por sete homens, né, que depois são celebrados sempre aí. Eles são do século XII e XIII, não é? E que depois são celebrados na igreja como os 7 fundadores dos Servitas. Tem aí toda uma história bacana. Mesmo. Lembra dos 7 fundadores dos Servitas? Não? Lembrei. Pois é. Se foi fundada ali por volta do século XIII, isso significa que está pertinho da fundação também dos franciscanos. Sim. E aí você já pode dizer que tem alguma aproximação. E aí, Pedro, só para fazer essa contextualização também das ordens religiosas, é bom que se diga
diga que exatamente neste século, o século XIII, você tem uma guinada, você tem uma mudança. A gente pode dizer que tem até uma certa modernizada nesses conceitos de ordens religiosas. Por quê? Por quê? Por quê? Está morrendo as ordens militares, Pedro. E começam a surgir as ordens mendicantes, que de certa forma é uma modernização aí do que se tinha antes. Saem dos cenários templários, dos hospitalários, não é isso? Justo. E você imagina que as ordens militares eram portentosas, tinha essa coisa ligada aí à tradição cavalheiresca medieval, e isso tá ficando de lado para surgir esses tais de freis, né? Servos, franciscanos, né? Dominicanos, servitas, que tá mais pro lado do Cumbayê, hein? Que é paz e amor, nada desse negócio aí de arma, nada disso. Cavalo, nada disso, né? Nada disso. Pois é, um irmão então vai para os franciscanos, que é o Leonardo Boff. É curioso que o nome do Leonardo Boff originalmente é Genésio, hein? Pô, fez bem na profissão trocar de nome, né? Eu conheci um Denésio. E aí vira então um frade franciscano, enquanto o Clodovis Boff ingressa à ordem dos servitas. É importante dizer, não é? E a gente falava já lá no começo, que tanto o Leonardo quanto o Clodovis Boff são, assim, mentes muito aguçadas, são homens muito inteligentes. E eles viveram ali o auge da sua produção teológica justamente nos anos 70 e 80, né? Isso. Quando fervilhava. Agora, é importante sempre o contexto histórico, né? Quando fervilhava aqui na América Latina o pós-concílio e a adaptação do concílio. Quer entender um pouco sobre isso? Volte lá no Desenrolando o Carretel de Medellín. É isso? Sobre isso. Tudo sobre isso, né? Porque é ali, nesse meio, nessas coisas acontecendo, nesse fermento fazendo a massa crescer, que esses teólogos também começam a surgir e produzir a sua teologia. Ou, melhor dizendo, começam a chegar na sua maturidade teológica, né? No seu melhor momento. E ambos trilham o mesmo caminho, que é o caminho da teologia sistemática, ou a chamada teologia dogmática. Eu acho que vale a pena falar, e não é que eu vou servir de advogado do Clodovis aqui não, né? Mas eu vou pincelar algumas coisas que eu julgo serem importantes aqui pro do Clodovis Boff. Ele é aquele tipo de cientista, porque ele enxerga a teologia como uma ciência. Isso é importante. Ele é um típico cientista que é obcecado pelo método de se fazer essa ciência. Delícia. Eu vou falar, Dona Patroa é cientista, né? Então ela e volta e meia a gente tem discussões, não discussões de discussões, né? Mas não se quebra prato. Não, imagina, nem de longe, aqui é só amor. Mas a gente tem essas discussões porque ela é do time da experimentação científica, né? Ela é da área de humanas, então, aliás, na área biológicas, né? Das áreas de saúde biológicas. Então, ela é do quê? Da pipeta, da exatidão, do cálculo. Não deixa de ser humana, porque o ser humano cuida do corpo. Um amontoado de célula. Não, você tem razão. E aí, esses dias surgiu uma treta aí de uma antropóloga que ela conhece, que ela gosta, né? Eles conversam bastante aí nas redes sociais, falando disso, né? De como as ciências humanas são deixadas de lado pelo discurso aí dos divulgadores científicos, né? E eu falei, ela tem razão. Vocês se acham superiores, porque vocês têm ali os experimentos controlados, mas a ciência humana ela é construída em camadas, não é? Ela é diferente, mas ela também tem método. E aí o Clodovis Boff, fechando todo esse parênteses, né? Imagina as tretas, né? O Clodovis Boff é um obcecado pela teoria do método teológico. Não à toa, você leu, né, Alexandre? Teoria do método teológico, não? Opa, é uma referência quando se fala de método teológico, a teoria do livro do Clodovis, né? A Vozes ganha dinheiro até hoje com esse livro. Inclusive,
Que inclusive um trabalho enciclopédico acurado ali para você entender como o método teológico se desenvolve desde a filosofia, que a gente não consegue fugir da filosofia também, para nenhum método, hein? Nenhum. Todos os métodos nascem de alguma forma da filosofia. Eu falo aqui em casa. Vocês falam, né, com esses cientistas, olha que desfeita, né? Com esses cientistas da área da saúde aí. Falei, o princípio da ciência de vocês de dizer que não se sabe nada é um princípio filosófico de ciência humana, gente. Vocês querem o quê? Né? Mas vai falar, né? Mas primeiro semestre de teologia, todo estudante de teologia sério precisa ler Teoria do Método Teológico do Clodovis Boff. Esse é Clodovis Boff. Eu penso que ele nunca deixou de ser esse. Obcecado, no bom sentido da palavra, pelo método. E por garantir fidelidade metodológica no fazer teológico. Esse é Clodovis Boff. Por outro lado, a gente tem Leonardo, né, Alexandre? Se Leonardo da Vinci... Por que eu não posso ser Boff? Pois é. O Boff, eu diria, é ao contrário disso, né? O Boff e o Leonardo, né? Leonardo, ele é a contraparte do sermão nesse sentido. Não porque ele ignore ou faça pouco caso do método, mas ele está mais preocupado com a realidade quase de uma forma crônica ou cronística, né? Ele encara a teologia aí a partir desse relatar o que está na realidade, mas sem esquecer, de certa forma, nesses relatos ou nessa aproximação da realidade da poesia, né? Então, se a gente poderia dizer que a leitura do Clô, ela é, em certo modo, até árido, né? Porque muito próximo dessa coisa quase receituária de modo de fazer, a leitura do Léo, ela te leva para longe, ela aquece seu coração, faz você pensar mil coisas, né? Então, enquanto um polissêmico ali faz você desdobrar o que ele diz em mil outras interpretações, o outro faz exatamente o contrário. Vai esmiuçando, esquartejando, recortando para você ter só o filé. Ali, opa, aqui agora eu cheguei em algo palpável, algo que eu consigo mensurar. No fim, há uma complementariedade, e lá atrás a complementariedade era muito maior entre esses dois. Sim, sim. E, assim, eu acho que vale a pena dizer que os dois são uma face, não a mesma face, mas duas faces daquilo que é a teologia. É necessário ter rigor, mas é também necessário, e o próprio Clodovis Boff fala, né, dá conselhos aos jovens teólogos, de que se deve olhar sempre a realidade, ter a realidade também como chave como lente para se produzir teologia. Mas a teologia, ela precisa ter rigor, mas ela também precisa avançar para campos nos quais a doutrina já fechada não avança, né? Porque aquela velha discussão nossa, catecismo é catecismo, teologia é teologia. E nesse sentido, o Leonardo Boff, ele ousou, e ainda ousa, né, com alguns escritos, em chegar em fronteiras e chegar ali em lugares em que geralmente não se chega numa discussão comum da fé. Aconteceu isso na sua obra-prima, Igreja, Carisma e Poder, né? Em que ele faz ali uma crítica severa à questão hierárquica, fala de como o poder se desenhou e se aplica na igreja, e não à toa sofreu algumas sanções em 1985, e aí de novo a gente precisa voltar para aquilo que é vamos assim dizer, o período histórico, não é, Alexandre? Porque 85 foi o grande cavalo, para muitos teólogos, 85, o sínodo de 85, foi o grande cavalo de pau da teologia, no sentido de que o Papa João Paulo II com os bispos deu uma freada, puxou o freio de mão e deu um 180 na evolução das teologias pós-conciliares e literalmente freou um pouco aquilo que era a caminhada conciliar, 20 anos depois do concílio, e é ali então que o Leonardo Boff também vê o seu trabalho questionado, passa aí por uma série de apontamentos, tem dificuldades com o cardeal Joseph Ratzinger,
Ratzinger, é pedido para que viva aí um ano de silêncio obsequioso. A situação toda não deve ter sido muito fácil. A gente conhece bem a versão do Leonardo Boff, né? A gente não conhece a versão... A gente conhece um pouco a versão dele, mas não conhece um pouco a versão de outras pessoas também, né? Mas eu acho que isso é importante. Eu não acho que a gente um dia venha tratar sobre isso numa conversa. Esse assunto é tão over, né? Você não acha? Eu acho. E eu acho que antes da gente até entrar por esse lado, digamos, traumático até da teologia, né? Porque Leonardo foi pego pra Cristo mesmo, né? Uhum. Assim, a sua punição, ela é exemplar e pra fazer baixar a bola de mais um monte de teólogos. Sim. Eu diria, quem sabe até de Clodovis, né? Porque depois é até também pontuado ali localmente, né? Não com a repercussão que teve o sermão, mas também não deixou de ser de ser ali chamado na conversa. Alexandre, quando a barba do vizinho tá pegando fogo... Ah, você bota a sua de molho, filho. A gente cansou de ouvir isso, né? Agora, eu acho digno de nota ainda, Pedro, nesse começo de trajetória dos dois, que os dois são Catarina, né? Eles não se fazem teólogos no seu chão. Ali onde nasceram, tem toda essa carga da tradição da família, uma família que se supõe ser muito católica, não à toa que deu tantos religiosos para a igreja, né? Tantos filhos religiosos e religiosas, mas eles se fazem teólogos num grande centro de pensamento que é o Rio de Janeiro. É ali que eles estão se fazendo como essas mentes brilhantes, né? Com essa teologia pujante. E dá para imaginar, né, que esses rapazes saem lá de Santa Catarina, entram nas ordens religiosas, de certa forma se encontram no Rio de Janeiro, nesse mundo efervescente acadêmico aí, que provavelmente tem suas rédeas, mas tem também aí um palco, né, onde você se projeta para o mundo, que vamos combinar, se eles estivessem lá na sua terra natal, talvez não tivessem olhado tanto assim para eles. E, inclusive, Pedro, eles escrevem alguma coisa junto, né? Então, eu fiz uma pesquisa rápida aqui, tem um livro chamado Como Fazer Teologia da Libertação, assinado por Leonardo e Clodovis. Sim. Então, dá para imaginar que esses dois irmãos, em um determinado momento, se abraçaram aí nesse fazer teológico e, de certa forma, até pautar a teologia do Brasil. E, cara, eles provavelmente tinham uma ânsia, um desejo muito grande de contribuir, né? Cada um aí com as suas afeições e afetos pela teologia, um mais teológico, outro mais grudado na realidade, mais crônico, eu dizia assim, um mais cronista, e propõe, né, para a igreja do Brasil e do mundo, e sobretudo da América Latina, precisamos fazer teologia, e precisamos fazer uma teologia que liberte. Então, quando vem essas sanções, é um racha também entre esses irmãos, eu acredito, né? Sim. O que é bem triste, não é? Porque eu às vezes acompanho, e mais pra frente a gente pode falar sobre isso, não é? É bem triste perceber esse racha. E dados os últimos acontecimentos aí, pelo menos a gente recebe as notícias aqui e ali, não é? E de fontes bastante confiáveis. É bem triste perceber que irmãos assim cheguem a esse ponto, né? E que não dialoguem e tudo mais, sobretudo com a história que os dois possuem, né? E são baluartes. E eu penso, Alexandre, que tô dando casos de família, né? Mas não haveria problema que esses dois caminhassem do ponto de vista teológico desentendidos. Mas é triste assim como às vezes eu vejo correções muito públicas, não é? Sim. E que parecem muito mais uma vaidade do que verdadeiramente
realmente uma necessidade de uma correção ou algo nesse sentido. É bem entristecedor de perceber isso, não é? Mas, de fato, o Clodovil em algum momento percebeu, diante dessas dificuldades, há uma entrevista interessante dele com o Reinaldo Azevedo, né? A gente pode colocar nos links até, né, Alexandre? Sim. Em que a gente conversando essa semana, né, Ferreira, a gente falou, tá aí o ponto, né, em que a gente consegue entender isso e entender isso muito bem. Mas veja só que interessante, né, cara? Eu acho isso uma doideira. O Leonardo Boff tem uma formação teológica e, sobretudo, naquilo que é o doutorado dele em Munique, na Alemanha. Faz uma teologia clássica e tudo mais, não é? Já o Clodovil Boff fez o doutorado dele em Louvain, na Bélgica, que é o berço da... olha, quem da guinada. Cara, hoje em dia você falar que você fez doutorado em Louvain, certos setores da igreja te olham torto, bicho. E mais ainda, o autor, o orientador do Boff, do Clodovil Boff, não é ninguém mais, ninguém menos que Adolf Guéchet. Um cara que pensa Deus da maneira mais moderna dos nossos tempos, cara, não é? Sim. E aí você percebe assim, que doideira, né? Poderia ser o inverso. Mas diz aí, Alexandre, o Clodovil passou por essa dificuldade também de algum tipo de pressão, não é? Mas sobretudo um diálogo que ele tem, e de novo essa entrevista do Reinaldo Azevedo mostra, ele tem uma base teológica de um autor que explica muita coisa, né? E ele mesmo diz, né, que no seu auge do pensar teológico contemporâneo, ele era haneriano. Pois né? Se baseava em Karl Rahner, e que é um teólogo contemporâneo, também alemão, né, dessa parte norte da Europa, que de fato ele traça esses diálogos com o mundo contemporâneo, com filósofos contemporâneos e tudo mais. E o Clo se identifica, né? Identifica sua teologia como inspirada no Rahner. E ao se ver inspirado em Rahner e perceber que Rahner pode ser criticado, ele faz, digamos, a autocrítica e vai dizer, não, pera lá, então eu também preciso me rever, né? Mas eu quero voltar a esse ponto, né? Porque você rever-se ou rever o clube que você faz parte só do ponto de vista metodológico e acadêmico é uma coisa, só que quando entra o afeto é outra, e quando você não reconhece que você está fazendo certas escolhas pelo afeto é outra coisa ainda mais aguda, Pedro. Sim, sem dúvidas, sem dúvidas. Ainda mais alguém que depois se mostra com um pensamento tão cartesiano, né? Até mesmo no fazer teológico, né? Mas, Pedro, esse é o calcanhar de Aquiles de todo mundo que se diz cartesiano demais, porque não é. Quando você afirma muito uma coisa é que a pessoa está dizendo que não é, né? Eu também penso assim. Alexandre, tenha essa aí, então, eu acho que a gente poderia ouvir uma musiquinha agora, perder uma graninha, e aí a gente voltaria com a questão das tretas, não é? Mas eu acho que a gente deveria voltar ainda falando de uma questão muito específica dessa entrevista do Clodovil Boff para o Reinaldo Azevedo, uma entrevista que aconteceu em, deixa eu ver o ano aqui para não falar besteira, em 2020, não, 2020 foi atualizada, em 2013, a gente volta com essa entrevista, a gente bate um papo e a gente entende um pouco das tretas teológicas, pode ser, não? Pode ser, como não? Bora lá. São todos irmãos, mas alguns não aceitam que são irmãos separados, cada um por seu lado, a louvar e a partir o seu pão. Irmãos separados,
a dizer que o fiel mais fiel é quem faz como eles. Gostam mais de ensinar e pregar, gostam menos de dialogar. Irmãos separados, na hora da prece, na hora do livro, na hora do pão. Separados em nome do Cristo, separados em nome do céu, separados em nome da Bíblia, e às vezes brigando por causa de Deus. São todos irmãos, mas alguns não aceitam que são irmãos separados, cada um por seu lado, a louvar e a partir o seu pão. Irmãos separados, e a dizer que o fiel mais fiel é quem faz como eles. Gostam mais de ensinar e pregar, gostam menos de dialogar. Irmãos separados, na hora da prece, na hora do livro, na hora do pão. Separados em nome do Cristo, separados em nome do céu, separados em nome da Bíblia, e às vezes brigando por causa de Deus. Irmãos separados. E no episódio de hoje nós estamos falando dos grandes irmãos Green. Benson! Boff! Você já puxou o saco dos Benson, eu tô trazendo os outros contadores de história aqui. Vamos lá. Os grandes irmãos Boff, Léo e Clô, que eu já tô assim já. Né? Não, eu achei um barato esse aí, Léo e Clô. Gostei mesmo. E o Pedro fez essa promessa de a gente lembrar esta treta que o Clô puxou, dizendo que a teologia da libertação já tinha passado da hora de se rever. Isso já tinha sido pedido obsequiosamente por Ratzinger, ainda presidente da Congregação para a Doutrina da Fé, reiterado nos anos 2000 pelo Clô. Teologia da libertação? Reveja-se. Mas por que, Pedro, precisava se rever essa tal de TL aí? Olha, eu vou usar como exemplo aqui o próprio Clodovis Boff, primeiro numa entrevista, muito simples, né? Que é essa entrevista pro Reinaldo Azevedo. O Reinaldo Azevedo pergunta para ele quando ele tinha se tornado crítico à teologia da libertação. Lembrando que esses setores conservadores, que se dizem católicos, não é? Esses falsos católicos que não vão nem na missa, essa galera adora criticar a teologia da libertação, não é? E aí o Clodovis Boff diz que desde o início, isso é aspas, né? Aspas. Desde o início sempre fui claro sobre a importância de colocar Cristo como fundamento de toda a teologia. No discurso hegemônico da teologia da libertação, no entanto, eu notava que essa fé em Cristo só aparecia em segundo plano, mas eu reagia de forma condescendente. Com o tempo isso vai se acertar, e não se acertou, fecha aspas. Ou seja, diz aí o Clodovis Boff que desde o início ele então criticava esse primado do pobre sobre o primado de Cristo. Assim ele diz, não é? Em 2007 ele publicou um texto na Revista Eclesiástica Brasileira, também conhecida como REB. REB, só quem publica
na Hebe é gente muito chique, não é? Eu vou falar muito sinceramente, Padre Lisboa publica na Hebe. Não é, né? Publicar na Hebe é você ser muito bom. Padre Lisboa, volta e meia publica na Hebe, já falou aqui no programa, então significa que o cara é bom. Abraço, Padre Lisboa. Ele escreveu em 2007 um artigo chamado Teologia da Libertação e Volta ao Fundamento. E o que há de importante aqui? O Clodovis fala que é necessário se desvencilhar de algumas amarras, de algumas leituras políticas, de alguns instrumentais utilizados no fazer da teologia da libertação, que tiram do princípio Deus e tiram Deus do horizonte. Ou seja, algo tudo muito que falta transcendentalidade. Talvez seja essa, vou dizer eu, né? Talvez essa seja uma leitura do Clodovis Boff. No ponto de vista de argumento, ele tem razão. Toda teologia precisa partir de Deus e ter como destino o próprio Deus, não é? É a transcendentalidade. Mas se fala hoje também da teologia como uma ciência hermenêutica, que busca explicar Deus para uma sociedade que questiona a respeito de Deus, até mesmo para o crente que questiona a respeito de Deus. É uma outra visão, é algo mais moderno, é algo mais aí desse século XXI. Eu não condeno Clodovis Boff nesse sentido. No entanto, pegou muito mal esse texto na Revista Eclesiástica Brasileira, e eu li lá, você ouviu na semana passada a resposta do Comblan, mas o Leonardo Boff respondeu, o meio mundo respondeu. O que você acha, Alexandre? Você concorda que o Clodovis tem alguma razão quando ele faz esse tipo de crítica, ou essa crítica não deveria ser feito na Hebe, mas no grupo do WhatsApp? Se tivesse grupo do WhatsApp na época, talvez teria resolvido tudo. Porém, a crítica do Clô é a crítica, Pedro, que você faz no primeiro semestre de teologia. Assim que você bota os pés na faculdade de teologia, os seus professores, sobretudo, que vai te falar sobre o método teológico, mas todos os outros na esteira, vai falar, né? A teologia, ela precisa versar sobre Deus, né? Ter Deus em algum momento como parte desse saber. E, por conta disso, uma teologia católica, né, ou cristã, vai ter que partir ou levar em conta ou ter como seu eixo principal o evento Jesus Cristo. De modo que a crítica do Clô é a própria crítica que toda a academia faz para dizer isso é teologia ou não é teologia. Pois é. Lógico, de novo, não é? Eu entendo essa crítica que o Clodovis faz, porque tem muita gente que de fato perdeu o fio da meada ali da transcendentalidade. Ok, isso acontece, não é? Isso acontece e acontece bastante. E toda essa treta teológica, na verdade, ela transpassou, não é? Pela Hebe, pelas revistas eclesiásticas brasileiras dessa época, e os autores também responderam, e houve direito de resposta, réplica, tréplica, quadréplicas e tudo mais, mas é fato de que se todos tivessem conversado, teriam chegado ao mesmo ponto. Isso é ponto pacífico. Só que agora há um problema a mais. Eu acho que eu gostaria de me deter aqui, a não ser que você queira voltar um pouco, Alexandre, que é a instrumentalização do discurso do Clodovis Boff. Eu acho que o problema está aí. Eu acho que isso precisa ser discutido. Você quer voltar alguma coisa? A gente pode ir pra frente. Não, vamos pra frente, porque eu acho que a gente tem que problematizar depois também o outro grande irmão, né? Também. Pensava isso, né? Porque o discurso do Clodovis Boff, ele é honesto, muito honesto, cara. Eu não vejo desonestidade no Clodovis Boff. Não vejo, não. E vejo um cara que, de novo, é fissurado em teoria do método teológico, é um servita, mas que
talvez, no meu entendimento, não consiga fazer uma leitura aí tão acurada da realidade, eu acho, acredito eu. Tamanha a fixação que ele tem pela teoria e pelo método, entendeu? O problema é que hoje uma parcela da Igreja Católica, uma parcela do cristianismo, se utiliza desse discurso do Boff, centrado e específico em uma questão com a teologia da libertação, e transforma isso em um cavalo de batalha para criticar qualquer teologia produzida na América Latina e que vá de encontro com aquilo que era a própria realidade de Jesus Cristo, que era a realidade dos pobres e dos excluídos. Em suma, é gente que não gosta de uma eclesiologia voltada aos pobres. Faz até novena pro Papa morrer, por exemplo. Sim. E eu acho que eu concordo totalmente com você, Pedro. O pessoal pega um cara que é bem intencionado, além de ser bem intencionado, sabe do que está falando e que ele mesmo reconhece o valor da teologia da libertação e da própria temática por si. Em nenhum momento o Clodovis Boff nega a importância de se fazer uma teologia da libertação acurada, mas é isso, né? Ele acaba sendo usado aí de escudo ou acaba prestando um fogo amigo à própria teologia, porque gente que não gosta de teologia com método, sem método, colada na realidade, colada na transcendentalidade, gente que não gosta de teologia de jeito nenhum, vai se servir disso para pegar a teologia e jogar no mato, né? E a gente pode trazer até pro campo mesmo, né, daquilo que a gente conhece, né, Pedro? Porque a gente esteve na faculdade de teologia, saiu pela porta da frente, né, com um diploma na mão. O Pedro foi até mais longe. O Pedro é pós-graduado em teologia prática e pastoral. Mas no tempo que a gente estudava, a gente viu muita gente passar como um pato pela teologia, né? Passou, fez as provas, muitas vezes colando, pegou o seu diploma também, né? Recebeu a unção nas mãos e quando chegou lá na paroquinha... Nunca mais abriu um livro. Nunca mais abriu um livro, Pedro. E aí, o que o Clodovis Boff reclamava, que falava assim, tem um monte de padre aí que se diz libertário, mas se aproveita do discurso da teologia da libertação para fazer o que quiser, para trocar o pão sem fermento por espeto de churrasco. Pela broa de milho, né? Pela broa de milho, né? Ok, válido. A gente sabe o que aconteceu, mas por outro lado, surgiu uma outra leva que igualmente pegou as leituras e não esmiuçou nada, né? Pegou os evangelhos para fazer um coaching e pegou a liturgia e inseriu um monte de coisa, falar em línguas, meteu mais um monte de canto emocional lá no meio e 7 voltas em torno da igreja, não sei o que, derrubar paredinha de tijolo de isopor. E para isso, né? Foi para isso, Clô, que você criticou a teologia da libertação. E outra, Alexandre, eu tava pensando nisso, né? Primeiro, né, dos alunos. Eu lembro que o professor Antônio Manzato dizia, mas esse aí não foi aluno? Ele falou, bom, aluno ele foi, se ele estudou é uma outra coisa, né? Existe essa diferença entre aluno e estudante e, de fato, a gente conhece aí um sem número de pessoas que não leem, não produzem, não se aprofundam. Isso é bem complicado. Mas, Alexandre, eu noto uma outra questão. A teologia da libertação, ela teve grandes teólogos aí, não é? O Comblan, até no começo de conversa, o programa passado, faz uma lista, né? Você tem lá João Sobrino, você tem Pablo Richard, você tem Leonardo Boff, você tem o próprio Clodovis Boff, você tem o próprio José Comblan, você tem um sem número de pessoas, não é? O Pedro Trigo, você tem bastante gente Paulo aí que Suez. Faz Paulo Suez, grande Suez, você tem muita gente aí fazendo grandes teologias. E essa turma faz teologia
teologia de verdade. E se tem algo que a gente pode dizer assim com muita certeza, é de que desde que esses saíram de campo ou saíram dos holofotes, o Brasil não tem mais um teólogo proeminente. Temos bons teólogos, temos excelentes teólogos fazendo excelentes reflexões, mas nenhum ao ponto de excelência como esses que a gente está falando. Nenhum. E mais ainda, todos os que continuam fazendo teologia e fazendo uma teologia bem feita, eu não digo todos porque é uma certeza muito grande, mas boa parte dos que fazem teologia hoje são ligados sim a uma igreja mais libertadora. Não existe no Brasil bons teólogos ligados a esses movimentos que criticam a teoria da a teologia da libertação. Se você me disser a gente faz um programa sobre essa pessoa. Inclusive, Pedro, eu trabalho não tem. Eles se ressentem. E aí utilizam o Clodovis Boff como um discurso ressentido. É coisa de gente ressentida. Aliás, se tem uma coisa que extrema-direita, essa galera ultraconservadora tem, é ressentimento. Muito. E no campo de vista teológico, isso também está acontecendo. É um bando de gente ressentida, incapaz de produzir uma teologia, e eu falo isso porque eu trabalho no meio editorial. Eu sei o que passa lá pela minha mão, entendeu? Eu sei o que passa lá o que passa por outras editoras, não só na que eu trabalho. E não tem hoje um bom teólogo do campo conservador que eu conheça que submeta textos aí, ou que esteja fazendo alguma coisa que você fala, olha, aí uma reflexão interessante. Pode ser também por boicote daqueles que dominam a teologia? Pode até ser, mas eu já vi, por exemplo, o Padre Ney, que é super libertador, orientar a gente do Opus Dei com todo carinho e amor. Opa, e sendo maltratado, inclusive. E depois sendo maltratado e achovalhado. Então, assim, eu vejo o contrário, isso eu vejo muito. Chega, eu só queria falar isso nesse programa, Alexandre. Não, mas eu quero falar mais. Por quê, Pedro? Veja, não tem porque... quando quem é que responde é o José Comblan, né? Eu pus a resposta do Comblan. Você pôs a resposta do Comblan. E o Comblan, ele é cirúrgico. Ele fala assim, tá bom, Clô, você falou aí de modo genérico, mas dê os nomes. E aí quando o José Comblan começa a falar nomes, me dá aquele estalo. Por quê? Os teólogos, né, que o José Comblan cita, eles não são teólogos por si, porque isso é importante, né? Não existe teólogo que fala por si assim solto, né? Assim como não existe também cientistas que não falem sem trazer a sua alma mater ali. Tá sempre ligado, Pedro, a um meio universitário, a um campo de estudos, a uma comunidade científica, né? Sim. Porque para ser ciência, você precisa ter esse crivo, né? Então, quando o José Comblan começa a falar os nomes, né? Você fala, poxa, mas esse cara não tá falando sozinho, ele tá falando dentro de uma universidade, né? E cai a ficha, pelo menos para mim. Porque o Clodovis, ele se revê e ele muda o seu discurso, porque ou ele muda ou ele estava fora da sua alma mater. Da sua alma mater, né? Isso é um condicionante. Sim. Né? E os outros teólogos que persistem, que continuam produzindo, inclusive o próprio José Comblan, fala porque as suas dioceses, as suas universidades, falam assim, você continua no rigor do método acadêmico, do método científico, do método teológico, né? Então, esse é o crivo, porque quem critica a teologia da libertação não faz teologia. Teologia, perfeito. Não é teólogo, porque não tem ninguém que segura a bronca desses caras. Não tem. E outra, esses caras dão cara a tapa, passaram a vida e ainda dão a cara a tapa alguns, justamente por acreditarem no que fazem, acreditarem na ciência que fazem. Nesse sentido, o Clodovis Boff tem razão em fazer sua crítica, e é totalmente natural, e os que defendem a teologia da libertação também. Agora eu quero saber qual é a grande teologia. Pode ser que eu esteja muito ignorante e não
não saiba, mas qual é o grande teólogo brasileiro hoje? Não me fala nome de padre de internet, porque nenhum deles é teólogo. Ô, Pedro, nenhum. Eu vou até mais longe, né? Ou pra gente não sair do tema. Qual é a grande teologia que o Clodovil produz depois da crítica? Porque o que ele escreve, eu até peguei aqui o site. Eu tenho aqui o livro do sentido aqui. O site da livraria aqui, né? Me parece... Não, esse livro que saiu aí não tem nada de novo, não. É tudo coletânea. Inclusive, os textos da Reb, nada de muito novo. Né? Isso as editoras fazem muito, viu? Pegam uma coletânea de textos, dizem que é de tal autor, mas na verdade tem alguém organizando. Nenhuma novidade. Não se assustem com o livro novo do Clodovil, porque não tem nada de novo de verdade, assim, não. Mas inclusive, o livro tem uma entrevista do Frei Boff na Veja. Você vê, né? E é isso, né? Você tem livros quase beirando coaching, você tem um compilado de doutrina de escatologia, de mariologia, porque depois dele fica conhecido como um mariólogo, né? Mas é isso, né? Mariologia social, hein? Ó. Qual é a contribuição de fato, né? Qual é o vigor teológico que o Clô traz depois de sua crítica? Ao que me parece, eu posso estar muito errado, também não li tudo de Clodovil Boff, mas me parece que ele não traz muita coisa de novidade. Não, tem o livro do sentido, é legal. Difícil, mas legal. Bacaninha. Mas é teologia? Não, é filosofia. Então, é isso, né, Pedro? Assim, é muito triste quando a gente pensa nos grandes irmãos Boff, e eu acho que é importante a gente trazer isso aqui já quase nos finalmente. A guisa de conclusão, hein? A guisa de conclusão, porque o Leonardo também, quando ele rompe, aí ele deixa o ministério, deixa a ordem dos franciscanos, ele se envereda por um caminho que também não é teológico. Não é. Que, vamos dizer a verdade, vem de livro bem pra caramba, né? Vem. A Vozes não queria se livrar desse nome de peso, né? Porque não, o Boff vende bem e fala bem, né? Mas, sobretudo, o que eu penso assim, aí há também uma instrumentalização do Boff Leonardo. Opa! Né? Se por um lado aqueles que odeiam teologia e não fazem e precisam usar um excerto, não é? Essa é a palavra, um excerto de Clodovil Boff para atacar a última teologia por recalque, há aqueles que também estão muito distantes da teologia e acham que tudo que o Leonardo Boff também faz é teologia, quando na verdade também não é, né? Pois é, né? E eu acho que é até justo que ele não se enverede mais pela teologia, que ele faça uns livros meio devocionais para um público que não é necessariamente cristão católico, até e subverte um pouco a coisa, mas de fato, né, o que a gente tem desses dois irmãos é um caminho que tinha ali um certo vigor e que moveu por algum tempo esse fazer teológico que era vigoroso, que era as teologias da libertação até a década de 80 ali, e estes dois irmãos, de certa maneira, cada um a seu modo, pula do bar, né? Uhum. Um talvez por força da igreja e o outro para se manter agarrado ao mastro da nau de Pedro, seguem seus caminhos aí de sobrevivência, né? E como autores, né, Pedro, de livros, por sobrevivência, eles fazem as suas escolhas, porque senão estavam fora do mercado. Não, sem dúvidas. Precisava fazer. Bom, Alexandre, eu acho que de alguma maneira a gente presta aí nossa homenagem, pistola de novo. Os grandes irmãos Boff têm a sua importância, uma grande importância. E como todo grande, acaba sendo instrumentalizado e é o que acontece. Ambos são instrumentalizados de uma maneira ou de outra, uma pena. O pedido que eu faço é que, para que a mamãe Boff e o papai Boff fiquem felizes, que eles se reconciliem, né? Nada disso vale a pena. Você pode até usar o evangelho e dizer, não, brigar com pai, mãe. Não, nada disso vale a pena. Deus está
triste com os dois se ficarem de treta, hein? Puxar a barba dos dois, a barbona do Leonardo e a barbichinha do Clodovis. Vocês são irmãos, parem de treta. Os outros estão instrumentalizando a treta de vocês. É feio isso aí. Jesus tá triste. Um beijo, Alexandre. Eu queria dizer ainda, Pedro, aceite seu ósculo, mas queria dizer que, olha, independente se você vai ler o Léo ou se você vai ler o Clô, leia, nem que seja bula de remédio, nem que seja livro da Quadrante, gente, mas leia. Rótulo de shampoo. Rótulo de shampoo, porque no fim, né, nada do que a gente disse aqui importa. O que importa é você pegar o livro de um e de outro, de antigamente e o novo, e tirar suas próprias conclusões com seus próprios olhos, com o seu próprio discernimento e a sua capacidade de interpretação de texto. E se tudo que a gente disse aqui é bobagem, você faz um podcast ou escreve um livro dizendo de contra uma conversa. Exato. Uma desconversa. É isso. É isso. Um abraço e um aperto de mão, meus chegados e chegadas. Léo, liga pro Clodovis, você é mais velho. Começa o diálogo aí e restabelece. A mãe de vocês tá triste. Beijo.